Boa noite, irmãs. Hoje é o nosso segundo encontro da Sociedade Feminina esse ano e nós estamos estudando as obras da carne e é um estudo muito interessante porque a gente vai aprender coisas muito interessantes para que a gente possa lutar contra o pecado que habita em nós ainda, enquanto estivermos nessa vida. Então, vamos continuar da parte que nós deixamos sexta passada. Bom, cada uma das nossas naturezas tem o Senhor. Nós temos a nova natureza, o homem espiritual, habitando com a velha natureza. Ainda existe a velha natureza hoje na nossa vida, enquanto nós estivermos nessa carne, não é? Então, cada uma dessas duas naturezas, ela tem o Senhor. Gálatas 5,18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Há claramente aí a existência de dois senhores, o Espírito e a lei. Vamos entender um pouco mais desses dois senhores. A palavra de Deus diz, mas se sois guiados, vamos entender o que é esse termo, esse verbo guiar, ele significa deixar-se conduzir. É uma forma verbal empregada para se deixar levar, ser guiado, deixar-se conduzir. É a mesma forma verbal de Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, Jesus, ele foi guiado pelo Espírito. Assim, nós devemos também deixar que o Espírito nos conduza. O Espírito é um guia e o crente espiritual, ele deve se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Ele deve se submeter à condução do Espírito de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, sob o jugo da lei. Então, a lei de Deus, antes de mais nada, eu gostaria de falar que a lei de Deus, ela é santa, ela é perfeita, ela não passou. Algumas pessoas dizem que a lei de Deus já passou, foi para outra época. Não é verdade. A lei de Deus é perfeita. Jesus disse que nenhum i, nem um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Então, a lei de Deus, ela é perfeita, ela é santa, ela é espiritual. Mas ela exigia do povo judeu o exercício de um padrão de justiça que ele era incapaz de cumprir. Ele não conseguia cumprir o padrão de justiça que a lei exigia. Então, ao exigir esse padrão de justiça e ele não conseguindo cumprir esse padrão, a lei o fazia culpado e deixava o judeu sob condenação e morte. Romanos 7:2 Romanos 7:2, ele nos diz assim: de modo que a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. No versículo 14, Romanos 7:14, diz assim: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal e sou vendido à servidão do pecado, vendido sob o pecado. Então, o fato dela ser perfeita e boa, ela exigia de mim um padrão de justiça, um padrão de comportamento, um padrão de justiça, mesmo que eu não cumpria. Então, eu ficava sob condenação e morte. Em Romanos 3:20 diz que, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A gente poderia pensar assim, para exemplificar, um texto que chama muito a minha atenção, ele fica em Marcos 10:18-24. É aquele texto do jovem rico. Um jovem chegou é conhecido como o texto do jovem rico. Um jovem chegou para Jesus e disse assim: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: cumpre os mandamentos. Ele disse assim, mas eu os tenho cumprido desde a minha mocidade. Aí eu gosto muito do texto de um texto que fala que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus deve ter tido um amor muito grande para aquele jovem, porque ele era uma pessoa que se esforçava para ser correto, para obedecer os mandamentos. Eu acredito que ele se esforçava verdadeiramente. Jesus deve ter visto isso nele. Mas ele estava buscando justificar-se a si mesmo. Ele queria que ele fosse apresentar diante de Deus os méritos. Eu cumpro a lei. E Jesus olhou para ele e disse assim: queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Só que a palavra de Deus diz que ele se afastou porque ele foi muito triste, porque ele era dono de muitas riquezas.
Então, o que que acontece? Aquele rapaz que achava que cumpria os mandamentos e queria se justificar diante de Deus, dizendo: o que que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele sabia o que ele ia dizer, que ele cumpria. Mas Jesus olhou para ele e disse: vende tudo que tem. Porque Jesus sabia que o problema dele era o amor ao dinheiro. E também, o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E ele nem o primeiro mandamento conseguia cumprir. Então, a lei, ela é boa, ela é perfeita, só que o homem não consegue atingir e alcançar a justiça, a santidade e a perfeição da lei com seus méritos próprios, pela sua própria força. Então, sob o jugo da lei, a nação, ela via a lei como um conjunto de ordenanças a serem cumpridas. Ela tinha vários mandamentos e ordenanças, e se ela fizesse assim, ela teria que dar determinada oferta. Se ela cometesse determinada falha, ela faria outros tantos de ordenanças mesmo. E essas ordenanças, elas deveriam ser cumpridas exatamente como era dito na lei. E o judeu, ele procurava satisfazer a justiça de Deus tentando obedecer às ordenanças. Ele não entendia a santidade e a perfeição da lei. E ele não conseguia cumprir, porque ninguém, pelo próprio esforço, vai conseguir cumprir a lei. É como hoje, por exemplo, algumas pessoas podem acreditar que vão chegar até a Deus com seus méritos próprios. Elas acham que se ela for para o culto, ou então se ela der o dízimo. Eu conheço uma pessoa que não era crente, não tinha nada de crente, mas essa pessoa costumava, de vez em quando, ir a uma igreja. Aí ela deixou de ir para essa igreja por algum motivo, e ela falou assim, que queria entregar o dízimo. Aí eu fiquei pensando, mas assim, como que ela vai entregar o dízimo? Ela nem crente é. Mas ela achava que ela tinha que dar o dízimo. Então, é mais fácil dar o dízimo do que você dar o seu coração verdadeiramente para Deus. E ela queria dar o dízimo. Outras pessoas acham que vão fazer um especial, cantar, vão fazer um louvor. Então, elas acham que elas estão, pelo mérito delas é que elas vão alcançar a Deus. E, na verdade, ninguém, pelo mérito pessoal, vai conseguir agradar a Deus. A gente pode lembrar, por exemplo, daquele caso de Samuel, que Deus disse que ele fosse, lá em 1 Samuel 15, que ele matasse todos os amalequitas e que matasse todo o animal e tudo. E ele achou por bem, apesar de ter posto a culpa no povo, ele achou por bem trazer os animais. Né? Ele concordou em trazer os animais, porque ele acreditou que o melhor do rebanho, o melhor do gado, ele iria oferecer em holocausto para Deus. Mas Deus não disse para que ele trouxesse os animais, ele disse para matar. E Deus não quer absolutamente que ele fizesse aquilo pelo mérito dele ou interesse dele. O que aconteceu? A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Por um acaso, Deus tem prazer na gordura de animais? Diz a palavra de Deus também nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo. Então, Deus não tem prazer na gordura dos animais, nem no sacrifício. Ele quer que o teu coração seja, antes de mais nada, reto e limpo diante dele. E o homem natural não vai conseguir atingir isso nunca, não vai alcançar isso nunca, porque pelos méritos dele, nada que ele possa oferecer para Deus vai atender à justiça de Deus. Então, se estáis sob o jugo da lei ou guiados pelo Espírito, somente Cristo, o único que cumpriu toda a lei, e na cruz ele levou sobre si os nossos pecados. Só ele pode cumprir a lei e, pela graça, fazer com que nós alcancemos a salvação. E ele, cumprindo a justiça de Deus, faz com que, pela sua justiça, nós possamos ser salvos. Então, em 1 Coríntios 15, 56, diz que o aguilhão da morte é o pecado. Então, para nós que o velho homem, o homem caído, que ele vai tentar chegar a Deus pelos seus méritos, não vai dar certo nunca, porque a Bíblia diz que, você sabe o que é aguilhão? É um ferro comprido, um ferro não, uma vara comprida com a ponta, um ferro afiado. Na ponta tem um ferro afiado, onde as pessoas, os boiadeiros, os pecuaristas, eles tangem o gado, empurrando, enfiando aquele aguilhão nas costas ou
na traseira do gado. Então, ele vai tangendo aquele animal. E a palavra de Deus diz que o aguilhão da morte é o pecado. É através do pecado que ele vai empurrando as pessoas para a morte. Então, se você não creu em Cristo como Salvador, se você não está vivendo sob a graça de Deus, guiado pelo Espírito, você ainda está sob o jugo da lei. E ali você só vai ser tangido, guiado pelo aguilhão, que é o pecado, até você chegar na morte. E Jesus Cristo levou os nossos pecados sobre si, ele morreu e ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida, para que nós vivêssemos a sua vida. Pela graça, o crente agora é libertado do pecado e ele pode andar realmente em novidade de vida. E ele vai reconhecer que as suas obras, a velha natureza, jamais poderia, sob hipótese nenhuma, satisfazer a justiça de Deus. E ele vai viver guiado pelo Espírito. Em 1 Pedro 2:24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então, a gente tem que morrer para o pecado, não mais ter aquele aguilhão empurrando a gente para a morte, mas temos que morrer para o pecado e viver para a justiça de Deus. A lei de Deus é perfeita e eterna. O Espírito é perfeito e eterno. O que Deus transformou para vivermos não mais sob a lei, mas sim sob a graça? O que foi que mudou? O que foi que houve de diferente? O que aconteceu? Se uma era perfeita, o outro é perfeito também, mas Deus o que transformou para que nós pudéssemos viver não mais sob a lei, mas sim sob a graça de Deus. O coração do homem foi o que Deus transformou. Em Jeremias 31:33, ele diz: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a gente recebeu de Deus a graça de participar dessa aliança. Essa aliança é feita, prometida para Israel, mas nós fomos alcançados por essa aliança. E aqui ele diz que aquilo que era difícil para a carne alcançar, que era satisfazer a justiça de Deus, Jesus diz que ele vai pôr a sua justiça, ele vai colocar a sua lei no nosso coração, ele vai escrever no nosso coração através da habitação do Espírito Santo. Então, a gente tem que fazer uma análise, uma avaliação muito interessante, porque quando nós comemoramos uma vez por mês a Santa Ceia, ali naquele momento ele diz: examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque você tem que entender o que foi que aconteceu. Por que você está participando da mesa do Senhor? Houve realmente uma salvação, houve uma conversão. Você está com a lei de Deus escrita no seu coração. A gente precisa fazer isso, porque senão muitas pessoas podem estar frequentando igreja e a palavra de Deus diz naquele mesmo texto que quem comer sem discernir, come e bebe juízo para si mesmo. Então ele está fazendo parte de uma aliança, ele está participando de uma celebração que celebra uma aliança que ele não participou dessa aliança, né? Então é interessante a gente saber disso. Hoje nós podemos sim ser guiados pelo Espírito, porque a nova aliança diz que ele escreve no nosso coração a lei de Deus. Mas é interessante também que a gente vá para o livro de Romanos, porque nos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Romanos, ele deixa bem claro a luta, exemplifica bastante a luta entre as duas naturezas do crente. A luta efetivamente é colocada no capítulo 7, mas eu acho interessante que a gente tenha o capítulo 6 e o capítulo 8 junto, para que a gente possa compreender mais essa luta que existe entre as duas naturezas. Vamos tomar o capítulo 6 como sendo uma preparação para a luta. No capítulo 6, o nosso velho homem, ele foi sepultado com Cristo na sua morte e ressuscitado com ele na sua ressurreição. Nós ressuscitamos com Cristo para vivermos em novidade de vida, numa nova vida. O pecado não terá domínio sobre nós. Olha que interessante, ele diz que quando Cristo morreu, aqueles que creem, todos eles foram sepultados com Cristo na morte e ressuscitados com Cristo para viver não mais aquela velha vida, a vida que a velha natureza quer viver. Não, nós temos que viver em novidade de vida. Romanos 6, 4 e 14 diz:
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. É muito maravilhosa essa promessa. Ele diz que o pecado não vai mais dominar, porque nós morremos e ressuscitamos com Cristo para a novidade de vida. O pecado não vai mais ter um domínio sobre nós. Se nós nos apegarmos a essa promessa, vai ser maravilhoso. A gente vai estar com uma grande vantagem nessa luta. Achei interessante essa frase do Martinho Lutero, um grande cristão. Ele disse o seguinte: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. É muito interessante. Se a gente soubesse não, se a gente atentasse, tivesse alerta, atento para que existem essas duas naturezas dentro de nós, para discernir o que é do homem espiritual e o que é do homem natural, a gente teria como ter alguma vantagem nessa luta, alguma capacidade. Mas se a gente deixar que essa luta exista, sem essa atenção, sem esse estado de alerta constante, nós vamos sucumbir. Porque nós precisamos, assim como ele disse que tinha que afogar, matar o velho homem todos os dias, assim nós temos que estar alerta para que nós possamos matar a nossa velha natureza todos os dias, em todo momento que ela se manifesta. Então, agora devemos apresentar os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça e não mais ao pecado. Romanos 6,13 diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aquilo que a gente fazia, que a gente servia ao pecado, com aquele prazer que nós tínhamos no pecado, a gente deve oferecer o nosso corpo, nossos membros, a nossa mente, o nosso coração agora, como uma pessoa ressurreta que nós somos, nós temos que oferecer esses nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora nós entramos no capítulo 7, que é a batalha, não é a luta realmente entre as duas naturezas. Uma luta interior entre as duas naturezas do crente. A nova natureza, ela deseja agradar a Deus. Mas nós temos ainda uma luta contra a velha natureza, que deseja satisfazer as paixões pecaminosas. A nova natureza que deseja agradar a Deus diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Nós sabemos que nós temos que viver de maneira a agradar a Deus. A nova natureza anseia por isso. Mas a velha natureza, o que diz? Ela diz que a gente tem que continuar naqueles hábitos, naqueles comportamentos que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância. E a gente deve fazer o quê com aqueles hábitos, com aqueles comportamentos, com aquele andar? Colossenses 3, 8 e 9 diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, a gente tem que se despojar do que é velho, do antigo, da ira, indignação, linguagem obscena, palavras torpes. Não devemos mentir. A gente tem que se despir do velho homem, porque a palavra de Deus diz que nós ansiamos por ser revestido pela vida. Nós estamos dia após dia sendo revestidos pela vida, a verdadeira vida. Assim com a mente, nós temos prazer na lei de Deus, mas as nossas atitudes, as nossas ações, muitas vezes contradizem o que a gente pensa e a gente acaba cometendo pecado. Então, a gente precisa saber que a nossa velha natureza, ela precisa ser dominada, subjugada. Quando a gente vê que a gente gosta, por exemplo, muitos de nós estamos assistindo essa reunião, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós temos prazer nisso, nós gostamos de ouvir a palavra, nós gostamos de ouvir as promessas, mas só que a gente vê no nosso corpo, no dia a dia, a gente cometendo erros terríveis. Então,
como o apóstolo Paulo disse, Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável que eu sou, porque eu vejo nos meus membros uma disposição contrária à disposição da minha mente, do meu coração. Mas ele dá a resposta também, ele diz, graças a Deus que em Cristo morremos para a lei e ressuscitamos para uma novidade de vida, onde reina a liberdade. Então agora a gente não está mais sob o jugo da lei. O jugo é aquela madeira que fica entre os dois animais, dois bois, por exemplo, para que eles possam lavrar a terra e ter mais força. Mas para isso eles precisam estar em harmonia um com o outro para estar com o jugo. Aí eu imaginei, eu estava meditando sobre esse assunto e pensei, já pensou como é que a gente vivia antes? Nós tínhamos como se fosse no nosso pescoço uma parte do jugo e o outro lado a lei de Deus, que era difícil de cumprir, a gente teria que andar naquele jugo da lei, a gente não conseguia cumprir, aquilo era um sofrimento, mas graças a Deus que nós morremos para a lei e agora, pela graça de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo, nós podemos andar em novidade de vida. E no capítulo 8 ele nos fala da vitória. Na saída da batalha, nós somos avaliados pelo Senhor. Na saída do campo de batalha, nós somos avaliados e verificamos, e é feito alguns questionamentos para que a gente possa saber como nós estamos. É feito um sério questionamento acerca da nossa conduta, acerca do nosso viver, acerca até da nossa salvação pessoal. Devemos responder sobre como utilizamos as armas e a estratégia diante das tentações. A gente precisa saber como nós estamos vivendo. Se nós estamos, se nós de fato somos habitados pelo Espírito Santo, nós temos que estar mortificando o velho homem cada dia e frutificando para Deus. É esse o nosso viver hoje. No momento que se apresentam as tentações, se apresentam as lutas para a gente diariamente. Então, vamos pensar assim, no calor de uma batalha, na luta contra o pecado, nós temos que lembrar sempre das promessas do capítulo 6 e dos questionamentos do capítulo 8. Nós não podemos ficar presos no capítulo 7. Porque existe a luta entre as duas naturezas e eu sou fraca e a carne é fraca. Não. Nós precisamos saber que Deus disse que Ele já nos libertou do domínio do pecado. E Ele diz, se de fato o Espírito habita em vós, você vai mortificar o velho homem e vai frutificar para Deus. Então, essas promessas são maravilhosas. E o questionamento, esse sim, é muito importante para a gente se avaliar. E não ficarmos presos, prisioneiras de uma carne que precisa estar constantemente submetida ao pecado. É interessante a gente ver algumas pessoas que se dizem crentes, cristãs, que elas ficam diariamente ansiando, almejando viver do mundo, viver nas coisas do mundo, viver no pecado, como se ela não tivesse coisas muito maiores para ela, oferecidas para ela, para que ela possa ter. Ela quer ter a vida eterna. Muitas delas querem ter a vida eterna, mas elas querem ter a vida eterna, mas querem viver no pecado. E isso não existe. Não existe. Se você almeja a vida eterna, se um dia você creu em Cristo como Salvador, você tem que olhar para as coisas do alto. Se você ainda está preso no pecado, vivendo na miséria do pecado, então está fazendo a Bíblia de mentirosa e Deus de mentiroso. Porque a Bíblia diz que nós somos libertados do pecado. Então a gente precisa viver nessa luta, consciente de que essa liberdade já foi trazida para nós por Cristo. Então a gente tem que sair vitoriosa dessa luta. Então, a gente precisa avaliar as nossas vidas, fazer uma avaliação séria, rigorosa, verdadeira, sincera no nosso coração, mudar o nosso comportamento, porque as promessas foram feitas, a luta existe, mas a vitória também já é nossa. Cada uma das nossas naturezas tem um Senhor. E os que creram em Cristo, eles não estão mais na carne para servir as suas paixões pecaminosas, mas ele vai estar mortificando dia após dia o velho homem e frutificando para Deus. O capítulo 6, para a gente fazer uma revisão, a morte e a ressurreição de Cristo nos libertou da lei do pecado. Unidos a Cristo ressurreto, devemos andar em novidade de vida. Não reine o pecado para satisfazer a velha natureza. Então, isso é o que Romanos 6 diz para a gente. Aí nós
Temos a luta entre as duas naturezas, se é uma luta real, é verdadeira, é constante, é feroz, ela é impiedosa, mas nós temos que saber que existem alguns questionamentos acerca da nossa salvação. A gente deve responder se nós não formos capazes de vencer as tentações. Porque a Bíblia diz que nós já temos a vitória. Então, nós precisamos vencer. Eu não vou dizer que a gente não seja possível que a gente peque. É possível que a gente cometa erros, que a gente peque. Mas a gente tem que estar caminhando, progredindo. A gente não pode hoje estar caindo nos pecados que nós já abandonamos há muito tempo atrás. A gente precisa estar progredindo. E tomando posse das promessas que Cristo faz para que a gente possa sair vitoriosa nessa luta. Analisando os 3 capítulos juntos, nós podemos ver que o pecado já foi pago por Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Agora, porém, libertados do pecado. Então, o pecado já foi pago por Cristo. O capítulo 7, ele diz, porque eu sei que em mim não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não porém efetuá-lo. Aí diz também, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Então, o capítulo 7 diz que existe uma luta, existe uma guerra, e que eu tenho dentro de mim uma velha natureza, que ela é uma prisioneira do pecado. Mas, olha o que ele diz. Contudo, uma luta, né? Ser travada diária. Mas o que ele diz? Diz assim, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo vivificará também o vosso corpo mortal. Então, é muito interessante que a gente leia esses 3 capítulos juntos. O capítulo 6, que ele nos faz uma promessas dizendo que o pecado já foi pago, que nós somos libertados do pecado, existe uma luta, existe uma consciência sim, que nós temos uma velha natureza ainda muito forte dentro de nós, que nós vemos uma guerra entre a nossa mente e os nossos membros, mas ele diz no capítulo 8 que nós não estamos na carne, nós precisamos saber que precisamos andar em novidade de vida. Aí diz, se o Espírito em vós, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, o Espírito de Deus, esse vivificará o nosso corpo mortal. Então, a submissão a Deus vai garantir a vitória nessa guerra, nessa luta. E nós, por fim, vamos fazer 2 ilustrações para que a gente possa entender um pouco e avaliar se nós andamos, se estamos dominados pela carne ou se andamos no Espírito. Vamos supor que suponhamos que uma pessoa levante acusação falsa contra nós. Alguém levantou um falso contra a gente. Na igreja, no trabalho, em casa, foi levantado um falso contra nós. Se nós estivermos dominados pela carne, imediatamente nós vamos ficar revoltados e vai vir a ideia na nossa mente de tomar satisfação, de nos defender, quem sabe até de jogar as verdades na cara. É isso que vai acontecer se nós estivermos dominados pela carne. Mas se nós formos guiados pelo Espírito, nós vamos tentar esclarecer com mansidão. Se não for possível esclarecer, nós devemos entregar nas mãos de Deus, mediante a leitura da Bíblia e a oração. Vamos ler, buscar consolo na palavra de Deus. Foi levantado um falso, isso não é verdade, mas não pode, por algum motivo, não é possível esclarecer. Então, a gente vai entregar na mão de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus está no nosso coração. O que diz Romanos 12, 19? Diz assim, olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, ao invés de tomar satisfação de forma descontrolada, desequilibrada, a gente deve tentar com mansidão, mas se não conseguir, a gente deve entregar nas mãos de Deus, que é a Ele que pertence à vingança, tá certo? E uma outra ilustração, vamos dizer, uma irmã nos conta um segredo sobre ela mesma ou sobre um outro irmão, que não seja pecado, porque pecado contado em segredo deve ser levado para a igreja. Deve ser conversado com aquela pessoa. Se a pessoa não te ouvir, leva um outro irmão. Se ele não te ouvir, você leva para a igreja. Porque a gente não pode guardar segredo de pecado, né? Mas vamos dizer que ela contou um segredo que não é pecado. É um segredo que ela pediu. Se você está dominada pela carne, muitas vão sentir tentação de contar para aquela outra irmãzinha muito
última, e depois tem mais outra, e tem mais outra. Ou seja, vai contando para uma e para outra e para outra. Se você está dominado pela carne, parece que coça a língua ou o coração fica coçando para contar para mais alguém. Mas se você está guiado pelo Espírito, o segredo confidenciado, quando nós contamos para outra pessoa, vira fofoca. Segredo que é contado para a gente deve guardar aquele segredo. Porque se nós contamos para outro, isso vira fofoca. O que diz a palavra de Deus? Provérbios 11:13 diz: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Então, a gente deve guardar o segredo, se nós somos guiados pelo Espírito. Mas se somos dominados pela carne, vai virar aquela fofocada que existe muitas vezes dentro de igrejas cristãs, não é? Então, vamos fazer uma comparação entre o homem espiritual e o homem natural. E nós vamos verificar em que grupo nós estamos. O homem espiritual, ele é submisso a Deus e a sua palavra. O homem natural, ele anda segundo a carne, satisfazendo os desejos do seu próprio coração. Ele anda na vaidade dos seus pensamentos. O homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito. O homem natural, ele está sob a lei, sem a graça de Cristo. Ele ainda está tentando, com seus próprios méritos, alcançar a Deus, e ele não vai conseguir nunca. O homem espiritual, ele manifesta o fruto do Espírito. Ele vai manifestar em vários graus diferentes, uns mais, outros menos, mas ele vai manifestar o fruto do Espírito. E o homem natural, ele vai praticar as obras da carne, que nós vamos, ao longo do estudo, estudar quais são. E a conclusão? Que conclusão nós chegamos? Quem são os que andam no Espírito? Há um claro contraste entre os que andam no Espírito, o homem espiritual, e os que satisfazem a concupiscência da carne, o homem natural. Os que satisfazem as tentações, os desejos da própria carne. Então, a gente precisa saber quem nós somos. Quem nós somos? A partir do momento que a gente faz uma análise e a gente descobre que a gente está vivendo de uma forma que não agrada a Deus, a gente precisa fazer uma virada e começar a pensar verdadeiramente em nos entregarmos a Cristo e crermos em Cristo verdadeiramente como Salvador, porque talvez a gente não tenha feito isso ainda. Então, nós precisamos fazer, tá bom? Vamos orar e pedir a Deus que Ele nos ilumine, que nos abençoe cada vez mais nesse estudo que nós temos feito. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Faz com que a gente possa crescer, querido Deus, cada vez mais na tua graça. Muito obrigada por todas as irmãs que participaram, pelo teu tão grande amor e tua bondade para conosco. No nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Tchau e até a próxima sexta.